Começamos hoje a 6ª temporada do Papo Literário. É um prazer enorme estar há 6 anos aqui numa TV aberta falando sobre literatura. Muito obrigado pela sua companhia. E para essa estreia, o convidado de hoje é um autor que está estreando na literatura, mas ele é bem conhecido do público em geral. Obrigada, Werner Schönmann, por estar aqui conosco hoje, por ter aceito o nosso convite de participar aqui do Papo Literário. Obrigado você, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo aí que está nos assistindo. Então, tu recentemente, em 2021, né, lançou o livro Alice Deve Estar Viva, e eu queria saber, ele é ambientado em Bagé, e eu queria saber um pouquinho mais, né? Eu queria que tu começasse já nos contando, né, quem é essa Alice, como é que ela surgiu aí na tua vida? Olha, eu lancei no final do ano passado, realmente perto do Natal. Então, nós estamos há três meses da primeira sessão de autógrafos, que foi em São Paulo. E eu precisava vir a Bagé, porque o livro, os personagens se situam em Bagé, né? Eles são de Bagé, se conhecem em Bagé. E a partir de Bagé vão para Minas Gerais, vão para o Uruguai, mas as duas instâncias que tem na história são do interior de Bagé. E eu conheço Bagé há muitos anos. Eu conheço por conta de uma outra atividade profissional minha que eu fiz muito durante um bom tempo da minha vida, que foi dirigir campanhas políticas. Eu fiz campanhas governador Santa Catarina, campanhas em Minas Gerais, campanhas no Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para vários partidos e vários candidatos. E em Bagé eu fiz campanha para o Mainardi, que na época era deputado federal. Depois ele se elegeu na campanha seguinte, a primeira eu não entrei de força, sim, mas a segunda ele se elegeu, e virei muito amigo, não só do Mainardi, mas de muitas pessoas de Bagé, inclusive pessoas das mais diversas cores políticas. E tenho uma admiração muito grande por Bagé, pelo jeito das pessoas, por aqueles casarões maravilhosos. Você sabe o que eu fazia de manhã, os domingos de manhã, né? A gente tinha folga de trabalho, de gravação, domingo de manhã, eu levantava cedo para ir passear, para olhar as portas das casas, que são tem tantas portas esculpidas, com vidros chanfrados. Às vezes você consegue espiar lá para dentro, tem uma biblioteca com um piano. É muito legal, Bagé. Tem esse astral muito culto, né? Que felizmente não se perdeu, sabe, em troca de uma cidade que podia estar apinhada de edifícios e arranha-céus. Não, Bagé continua sendo, apesar da população numerosa, não concentrou tudo num centro que teria que arrasar todo esse patrimônio histórico que tem na cidade. E gosto da cidade, gosto do jeitão das pessoas e tal. Então, em Bagé situam-se alguns personagens e tipos de personagens diferentes, né? Tem o Terêncio, que é um administrador da fazenda, mas que é um cara que veio, digamos, do campo mesmo. Ele é um típico, aquele cara que tem aquelas frases prontas, aquelas coisas assim, aquele andar lento, um olhar muito afiado. Ele sempre tem uma boa análise para fazer das coisas. Como o Luciano, que é uma figura muito mais inquieta e insegura e tudo, né? Passando pelo médico, passando pela esposa do médico, todas as pessoas que vão para Bagé. Bagé é um centro, né, que atrai pessoas. Provavelmente vão me dizer aí em Bagé que não, na verdade, Bagé, as pessoas estão fugindo daqui porque não tem nada e tal. Essa conversa eu ouço desde os anos 90. E que é quando eu conheci Bagé. E Bagé continua lindo, e continua, a gente chega lá e encontra gente de toda parte que foi morar em Bagé. E isso que me atrai. E me atrai uma coisa importante, eu acho que nos campos de Bagé a gente tem
uma síntese do que tem de mais lindo no Pampa Gaúcho, que não é apenas a planície infinita, né? Mas que são as coxilhas. E as coxilhas, como existem em Bagé, por exemplo, não tem em Uruguaiana. Então, eu acho, como o livro ele é muito voltado para personagens femininos, e o personagem principal é a Teresa, né? E é o personagem que eu tenho orgulho de ter criado a Teresa. A Teresa é um personagem sensacional. E ela me surpreendeu muito desse livro. Ela fez coisas que eu não imaginei que ela pudesse fazer. Ela é muito sensacional, a Teresa. Então, chegando, eu sei que eu falo muito, mas eu vou terminar de responder. Você perguntou sobre a Alice. Sim. A Alice, antes de desaparecer, a Alice manda um recado para o ex-marido, que é o Luciano, para encontrá-la na estância. E aí ninguém mais a vê nunca. E eles começam a desconfiar que ela pode ter sido sequestrada porque o, o Luciano, o ex-marido, começa a ser seguido. Então, eles começam a ir atrás da Alice e, ao mesmo tempo fogem da perseguição. É busca e perseguição. É uma dialética entre essas duas coisas que leva a história para frente. E que era o que eu queria fazer. Eu queria que uma história que fosse levada adiante de forma muito rápida, como se eu escrevesse, e aí eu tenho muita experiência, escrevesse um roteiro de cinema. Eu escrevi muitos roteiros, fui roteirista, ganhei prêmio de roteiro e tudo. Depois, quando eu me dediquei mais à minha carreira de ator, essas coisas foram ficando um pouco de lado, mas eu nunca abdiquei de uma futura carreira de escritor, que está começando agora. Ainda sobre Bagé, né? Essa estância é uma estância que existe fisicamente ou ela só existe na tua imaginação? Na minha imaginação. Tem umas imagens que eu escolhi e a outra estância, a estância da Teresa, aquele açude imenso, aquelas coisas, isso tudo são invenções minhas. É uma estância ideal. Se existir e eu tiver dinheiro, eu compro. E hoje tu nem mora mais no Rio Grande do Sul, né? Eu tenho dividido o meu tempo. Eu agora estou na minha casa de Porto Alegre, mas eu passo a maior parte do tempo no Rio, por conta das novelas. Eu tenho feito uma novela por ano, então só que interrompeu com a pandemia. Eu fiz a última novela, a novela que terminou 3 dias antes. Ela terminou dia 12 e aliás, 5 dias antes, no dia 17, foi feito todo aquele lockout aqui no Brasil. Não tinha mais avião, não tinha mais nada. Sim. Então, aí eu fiquei em Porto Alegre. Estou toda a pandemia, estou em Porto Alegre e saio daqui viajar, trabalhos fora daqui e tudo, mas tenho voltado para Porto Alegre sempre, que é onde eu me reencontro. É a base. Na Bom, base. e a tua estreia na Que literatura, né? Pode falar, pode só para falar. terminar, durante 17 anos, a base foi no Rio. E eu vinha a Porto Alegre para visitar meus filhos e tal. Eu ficava numa casa que eu tinha, eu sou separado da mãe deles, então, mas eu ficava hospedado lá. E depois essa casa foi vendida, então eu comecei a ficar em hotel quando eu vinha para cá. E isso não fazia sentido na minha cabeça. Então eu inverti, a minha base fica aqui e o flat é lá, e não aqui. Sim. Bom, eu queria que tu me contasse um pouco dessa tua estreia, então, na literatura, né? Porque como tu falou há pouco, né, é uma coisa que foi construída, né? E eu fiquei bastante surpresa que quando eu fui pesquisar um pouco aqui para a entrevista, eu descobri que tu é graduado em História, né? Eu nunca imaginei. Sim. Então, assim, eu queria saber como é que começou esse teu gosto, né, esse teu querer escrever. E também, assim, em que momento tu pensou que tu tinha uma história que valia uma publicação, que é, né, o caso de Alice Deve Estar Viva? Olha, o que eu mais fiz na vida até hoje foi ler.
eu continuo um leitor obsessivo, eu leio muito mais do que eu assisto coisas, muito mais, não tem comparação, assim, volume de trabalho. E, e apesar de que o lugar onde eu mais estive durante a minha vida é um set de filmagem, set de gravação. Eu tenho um monte de filmes, um monte de novelas, então isso acaba dando tempo. Eu tenho 42, 43 anos de carreira, e isso dá um tempão de set de filmagem. Mas o que eu mais faço é ler. E eu sempre quis escrever. Eu tinha 14 anos, eu escrevia contos. Ruins, provavelmente. Não, eu me lembro de alguns, mas nunca mais não existe cópia para ler. Depois eu escrevi peças de teatro. Aos 18, 19 anos, eu escrevi 2 peças. E, e participei de adaptações de textos para teatro e tal. E escrevi os filmes que eu dirigi. Coisa na Roda, O Me Beija e O Mentiroso. Esses 3 longa-metragens, eu escrevi o roteiro. E escrevi roteiro junto com para outros filmes, como O Pulso, também é roteiro meu, com outros autores. Ali eu comecei a escrever romances, mas não andou, travei. Eu tinha 28, 29 anos e só fui recuperar isso depois dos 50, que eu voltei a tentar escrever, mas também não conseguia. Eu não achava. É como se eu estivesse procurando uma trilha no mato e eu não achava a entrada da trilha. Estava rodeando o mato sem achar a entrada da trilha. E, de repente, 2018, 2017 para 2018, eu deu o estalo. Essa história da Alice, eu já tinha uns 10 anos antes de começar a pegar e transformar em livro, né? Porque eu anoto muitas histórias. E é interessante, eu anoto à mão, eu tenho pilhas de cadernos, espiral, esses grandes, com histórias anotadas, escritas, anotadas coisas, vamos mexer um personagem assim, 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 mas não viram narrativa. Então a Alice virou narrativa. Nesse meio tempo, durante a pandemia, eu também escrevi uma outra peça de teatro muito legal, que eu gosto muito. 3 histórias curtas, sabe? Em literatura se chama novela, né? São histórias assim de 40, 60 páginas, histórias muito curtas, com um ambiente dramático muito restrito, poucos personagens, e escrevi o roteiro de um filme, nesse período em que eu estava finalizando Alice. E Alice eu revisei muito. Eu tenho no computador a versão 14 da Alice, que eu reescrevi sempre, né? Até a 14, e depois eu tive uma orientação muito luxuosa do Luiz Antônio Brasil, que faz a apresentação do livro, inclusive, e da Débora Mutter, que é uma professora da PUC, que orienta, inclusive, o Assis Brasil, nos livros dele, e que foi, nossa, uma ajuda de revisão muito importante, sabe? De revisão estilística, porque mesmo a gente tendo um estilo, a gente escolhe um estilo, eu vou narrar dessa forma, eu vou fazer esses tipos de saltos de elipses, vou fazer assim, às vezes escapa uma coisa, você fica, você não ia fazer umas elipses, então por que você não faz elipse aqui? Puxa, escapou aqui, sabe? Esse tipo de observação. Então eu estou muito bem cercado, né? E a orelha do meu livro é feita pelo Dionísio da Silva, um dos maiores e mais bem-sucedidos escritores brasileiros. Eu estou muito bem cercado, assim, quase acarinhado nessa minha primeira obra. Mas ela vem desse meu hábito de leitura. Eu, como ator, eu sou um ator que lê muito. E não leio só peças de teatro, é o que eu menos leio. Eu gosto muito de história, eu continuo sendo um estudante de história, leio com muito prazer livros de história, mas eu leio sobre tudo. Agora eu estou lendo o Amácio, que é um pesquisador de como é que é? Neurofisiologia,
Eles estão pesquisando a diferença entre mente e cérebro. E é um livro sobre onde se situa a consciência do ser humano, né? Como que a gente consegue encontrar, quer dizer, livros sobre medicina. Sim. Eu gosto de qualquer coisa. E só o Assis Brasil aceitar, né, já é uma grande, né, porque ele é uma referência muito grande em literatura, né, em todo o Brasil, mas Ele no é o estado nosso, principalmente, né. não, em todo o Brasil, ele é um grande contador de histórias. Ele vem na trilha do Érico Veríssimo, e eu acho que ele é um contador de histórias até mais intrigante, assim, instigante do que o Veríssimo, sabe? O Veríssimo é muito mais clássico. O Assis Brasil, eu sou fã dele, fã. E quem é que te inspira, assim, tu tem alguma inspiração na literatura, na hora de escrever, né, claro que ler a gente gosta de ler muitas coisas, né, mas na hora de escrever tem alguma inspiração, algumas inspirações especiais? Não, eu tentei, nesse Alice Deve Estar Viva, eu sabia que eu queria fazer uma coisa, um livro de frases curtas e que andasse para frente a história, quer dizer, de uma frase para outra anda para frente. As únicas exceções são as descrições do Pampa, que aí entra uma literatura descritiva, né, mas principalmente de grandes abstrações literárias, né? O Pampa evoca essas abstrações no personagem. Mas eu queria essa coisa de frases curtas em que uma frase leva à ação da frase seguinte, como tem no Hemingway. E como tem em bons jornalistas. Né, o texto jornalístico ele tem uma coisa assim, uma boa coluna de um bom jornalista, uma frase está um passo adiante da anterior, né? E eu queria transformar isso na vida dos personagens, quer dizer, retratar a vida dos personagens dessa forma. Eu acho que eu consegui. Eu gosto muito do livro e todo mundo que lê gosta. Eu recebo retorno não só de pessoas que eu conheço, mas, poxa vida, de centenas de pessoas que compram o livro, me encontram no Instagram e fazem referências ao prazer de conhecer a história de Alice Deve Estar Viva. Numa classificação geral, ele é um livro policial, né? Isso é Eu um acho que sim, é ele é um um gosto thriller, né? pessoal, assim, ou foi o que te levou a escrever nesta linha do Sou crime? apaixonado por policial, sou apaixonado por policial, porque eu queria justamente essa coisa do suspense, né? Eles estão chegando para saber o que há ou houve com a Alice, né? A mãe dela tem muito mais fé, mas o ex-marido ele tá assim bastante pessimista a respeito da possibilidade de a Alice ter sido sacrificada, né? Então, eu queria esse suspense, né? Isso não podia se resolver. E uma vez que não está sendo resolvido, tem essa relação, o fato, tanto com o espectador quanto com os próprios personagens, né? Alice Deve Estar Viva é uma coisa que eles precisam acreditar para continuar procurando Alice, assim como o espectador fica se perguntando, mas será que está viva? E é um desfecho meio que inesperado, né? Meio não, ele é totalmente inesperado quando se compreende o tamanho do problema que envolve essa situação toda. E ele é todo. Que é verídico, viu? Que é Isso que eu ia verídico. perguntar. Aquilo existe. Aquilo ali existe. Não assim como eu sei lá se é assim como eu fantasiei, mas esse tipo de atividade criminosa existe. E existe dessa forma, saindo lá daquela cidade de Minas e indo para o Uruguai. E do Uruguai para a Europa. Foi baseado, assim, de alguma forma, foi inspirado em fatos reais. Não é um fato real, mas é uma inspiração que tu teve, né? Numa coisa, né, numa atividade ilegal existente, né, que
eu há muitos anos eu fui para Diamantina filmar uma versão do A Hora e a Vez de Augusto Matraga, agora vou esquecer o nome dele. Bom, esqueci o nome do diretor. Veio e me escapou. Chama-se Matraga, Vinícius Coimbra é o diretor. E aí conversei muito com as pessoas de toda aquela região, e eu gosto de Minas Gerais, várias vezes eu vou para cidades históricas, e comecei a pesquisar essa história. Em Minas Gerais, isso tem uns 25 anos que eu fiz isso. Né? E de lá para cá eu fiz, até conseguir compreender as rotas. Né? Mas eu não quero dizer mais, porque Claro, senão para eu não vou dar spoiler. entregar, eu vou entregar a história, né? Porque a gente tem uma situação amorosa, porque ele, acima de tudo, é um romance, é um thriller, mas é um romance. Uma situação amorosa que eu gosto muito e que é de difícil realização, né? Ela não é uma situação comum, ela é uma situação incomum e difícil. E isso me agrada demais. Bom, como é que foi para ti? Foi satisfatório? Está sendo satisfatória esta experiência de ser um escritor, né, de ser um autor de livro? Está sendo satisfatória. Eu gosto muito disso e tenho muito orgulho do livro que eu escrevi. É um livro bom e a apresentação do Luiz Antônio e a apresentação que também o Dionísio faz são extremamente laudatórias, né? Assim, quase de deixar a gente um pouco encabulado de muitos elogios, mas é um livro bom, eles atestam isso. E me deixa muito satisfeito o livro em si. É um mercado que eu não conheço o funcionamento do mercado literário. Então, eu estou patinando nessa área. Né? Estou com uma editora que é uma editora com sede em Portugal, ela trabalha em todos os países de língua portuguesa. Então, eu estou bem alicerçado, né? Uma editora que existe há quase 60 anos. Estou muito bem alicerçado. E que aí a gente tem os problemas de sempre, problemas de distribuição, problemas de livraria, problemas de tudo, sempre tem. E eu estou me inteirando desses mecanismos, digamos assim, né? Coisa que no cinema, por exemplo, eu conheço muito melhor, mas na literatura não. Mas é barato ser escritor. Eu continuo escrevendo diariamente, eu estou parado diante de um texto que eu estou revisando aqui nesse monitor aqui. Então eu tenho muito amor por literatura. Abriu digamos, a tampa. E E tu eu já quero tens continuar escrevendo. E tu já tens, assim, pretensão de um novo livro, de uma história, assim, já, como é que eu vou dizer, já imaginada, pelo menos, para um novo livro, ou tu ainda, né, tá curtindo esse processo dessa tua estreia? Não, eu tô com uma história que eu estou levando à frente, uma história mais longa, mas eu estou finalizando aquelas 3 histórias curtas que eu quero publicar em seguida. Assim que eu tiver finalizado as histórias. Estou finalizando 3 histórias que foram escritas enquanto eu escrevia Alice. Né? Às vezes vinha uma ideia na cabeça, virava naquela semana, não tocava no Alice e tocava a história. Quando a Alice engatou, que eu mesmo me surpreendia com os fatos que se sucediam, que tem isso, sabe? O livro começa a se escrever. Aí, pô, o cara fala um negócio e a gente começa a rir, porque a gente não esperava que ele dissesse aquilo. E aí acontece um negócio e diz, nossa senhora, e agora? O livro se escreve, né? Quase, não é uma coisa mística, mas é algo interessante, porque é uma atividade meio inconsciente, que daí o consciente toma conhecimento. É muito legal. Estou adorando, estou adorando. Ai, que bom. A gente tem uma pergunta que é clássica, que a gente utiliza aqui no programa, assim, na finalização, né? E eu vou te fazer ela agora, né?
que é assim, ó, o que tu indica para os nossos telespectadores que eles leiam, assim, uma indicação da leitura, um livro que tu goste muito, além do teu, é claro, né, mas o teu a gente já está indicando desde o início do programa. Um livro que eu gosto muito, puxa vida, um livro que eu gosto muito. Eu tenho alguns livros que foram importantes na minha formação literária, digamos assim. Por exemplo, um livro que é também um thriller policial, mas além disso um livro hiper, super erudito, que é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. E o próprio Humberto Eco tem a Rainha Joana, que acho sensacional. Eu tenho, deixa eu ver se eu me lembro, deixa eu dar uma olhada aqui, se tem alguma coisa aqui. Eu estou relendo. Eu estou relendo esse livro. Ele é um pouco grande, né? Tem 900 páginas. Ele trata sobre a ocupação, é um romance histórico sobre a ocupação da Ucrânia pelos nazistas, nos mesmos lugares onde agora a gente está vendo a tentativa de ocupação russa da mesma Ucrânia. E é interessante a gente encontrar as pontes. Chama-se As Benevolentes, é o nome do livro. Isso, Jonathan Little. Muito, muito, muito bom. Olha, tem tantas coisas. O que mais? Eu gostaria de dar uma. Se eu tivesse preparado uma lista, seria melhor, né? Eu diria para ler Érico Veríssimo. Eu gosto tanto do Incidente de Antares. Vamos fugir do Tempo e Vento. Incidente de Antares é muito bom. Senhor Embaixador, eu acho muito bom também. O Luiz Antônio Assis Brasil, meu preferido, é Videiros de Cristal. A história da Jacobina Muca, Jacobina Mendes, que era os Muca. É o meu preferido do Luiz Antônio Assis Brasil. Tem um livro onde acontece uma cena que eu usei de novo no Alice Deve Estar Viva, que é A Ferro e Fogo, do Josué Guimarães, também um autor gaúcho, né? Agora, a gente tem que ler Rubem Fonseca, a gente tem que ler Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, volta e meia eu leio alguma coisa dele. Ele tem uma coleção, um livro de contos que chama Tutameia, que é encantador, além do Grande Sertão Veredas, né? Lá no norte de Minas, eu conheci uma vereda. Eu achava que vereda era outra coisa. E quando eu vi, o cara disse, pois é, aquilo ali, aquela vereda ali. Eu disse, o que é aquilo? É uma vereda. Sim, cara, é disso que o Guimarães estava falando, uma vereda. Aqui a gente dá outro nome para uma vereda, sabe? É uma sanga com um capão do lado, mas lá as veredas são diferentes, porque elas são pedaços de rocha. É muito legal. As veredas. Olha, tem muito livro, muito livro atual, sabe? Autores como Daniel Galera, autores importantes, Carlos Gervásio, um ator aqui gaúcho, meu amigo, diretor de cinema também, que é um autor importante, né? Tem muitos livros que eu recomendaria. Na verdade, eu recomendo uma coisa assim, ó, leia por prazer, antes de mais nada, gostando da história, porque quando a gente descobre a magia, o fenômeno de entrar na história do livro, a ponto de interromper para jantar e querer voltar para o livro, ou acordar de manhã, ou chegar de tardezinha do trabalho e querer voltar para o livro, estar ansioso para ver como é que continua. Essa vivência, essa experiência de vida, ela não é encontrada em nenhum lugar. Só a literatura de ficção faz isso. E eu recomendo que a gente leia coisas que nos dão prazer. Se você gosta de um policial, leia policiais. Tem policiais sensacionais. Raymond Chandler, Dashiell Hammett, são excelentes policiais. Tem policiais brasileiros, até
fugiu o nome, o Titã, que é o marido da Malu, pô, fugiu o nome. O Tony Bellotto. O Tony Bellotto, sabe? Ele tem um detetive, esses autores normalmente têm um detetive, como a Agatha Christie, tem um detetive que se repete em todas as histórias. Então, eu recomendo, leia por prazer, que aí abre-se essa cornucópia da literatura. E depois a gente vai acrescentando outras coisas, mas sempre por prazer. Sempre por prazer. Literatura é um outro mundo onde a gente pode viver e nos acrescenta uma outra existência minha, que é sou aquele eu que conhece essas pessoas, que são as pessoas dos grandes livros, dos grandes romances. E a tua ligação com a literatura já é de outrora, né? Porque o teu personagem, né? Tu fez várias coisas, mas o mais famoso é o Bento Gonçalves ainda, eu imagino, né? As pessoas sempre falam o Bento Gonçalves. E era de um livro... tu fez o Bento Gonçalves do livro da Casa das Sete Mulheres, né? E agora, acho que a tua novela mais recente, Éramos Seis, também é um livro, né? Também é. Uhum. E eu fiz o General Neto em 2 filmes do Tabajara Ruas, que também é um escritor, que escreveu Neto Perde Sua Alma, né, que é um livro, e ele adaptou para cinema. É muito frequente, né? É muito frequente a gente trabalhar com adaptações. Eu fiz uma novela chamada Começar de Novo, que era a adaptação do Conde de Monte Cristo. E assim por diante, a gente vai ver assim, mas isso aqui, quando a gente vê, mas a história é essa. Claro, existem autores, tanto de filmes quanto de novelas, que trabalham em histórias originais, mas mesmo uma história original, ela tem dentro dela tudo o que o autor viveu, né? Todos os personagens que eu conheci, seja da forma real da minha vida, ou aqueles que eu fiquei sabendo na minha vida real, ou aqueles que eu conheci na minha existência como leitor. Né? Eu sou muito grato à descoberta da leitura. Eu descobri a leitura ainda criança, muito incentivado pelo meu pai, e isso me transformou em quem eu sou. Coisa boa. Então, muito obrigada, Werner, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui gravando o Papo Literário hoje. Muito obrigada. E muito sucesso para a tua estreia. Muito obrigado, Fernando. Eu gostaria que, espero todos na livraria... Lebe. Qual é? Lebe. Livraria Lebe, né? Não Lebe. Lebe. Aí em Bagé. Para quarta-feira à noite, na verdade às 6 da tarde à noite, para uma sessão de autógrafos, de fotos, de todas essas coisas. Espero todo mundo lá, todos os meus amigos de Bagé e os que querem se tornar amigos. Vem todos. Traz roupa de frio, que tá frio aqui, hein? Vou trazer. Tá bom. Muito obrigada. O Papo Literário fica aqui. Nós voltamos no próximo domingo a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura.